Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Gustavo Bresler do Iniciador aqui. Hoje a gente vai falar do tema de Beyond Banking. E a gente está aqui hoje com dois ilustres convidados aqui. Muito orgulho da gente estar aqui junto com o Luiz Ramalho, CEO da MEG, um parceiro nosso do Iniciador. Bem-vindo, Luiz. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Animado de estar aqui também. Legal, muito bem-vindo. A gente fica feliz com a sua participação e com o Bruno Diniz aqui, autor, conselheiro, advisor do Open Finance Brasil, dispensa aqui apresentações aqui no Open Finance também. Muito bem-vindo, Bruno. Prazer é meu estar aqui de novo, poder bater esse papo com vocês. Legal. Obrigado pela sua participação também. Hoje a gente vai falar um pouco do que é essa questão do Beyond Banking, o que a gente tem visto acontecendo no sistema bancário, o que a gente tem de expectativa que ainda vai acontecer no sistema bancário com a interoperabilidade, com o Open Finance, com a inteligência artificial, o que são as dinâmicas que estão mudando, o que é essa questão de Beyond Banking, é só um nome bonitinho para a gente falar aqui do que renomear o que antes a gente chamava de Embedded Finance, como que muda isso no dia a dia e onde que a gente tem visto oportunidades aqui no sistema nessa nova reorganização de uma cadeia de valor. Então, sem mais delongas aqui, acho que já deu um tempo do pessoal ir entrando aí, a gente já tem um número de participantes aumentando. Um pouco do que a gente deve trazer aqui hoje, a ideia é ser um papo um pouco mais informal aqui, trazendo um pouco da expertise do Bruno e do Luiz, e deles trazerem o contexto deles aqui também, o que eles têm de expectativa, mas a gente falar um pouco do que é Beyond Banking, o que muda na forma que a gente se relaciona com serviços financeiros hoje, com aplicativos, com os canais das instituições, onde que existe oportunidade nessa cadeia de valor e o que vai mudar dentro do âmbito da regulação, do próprio Open Finance, que acelera ou que vai reforçar essa perspectiva que a gente tem nesse sentido do Beyond Banking. No final, a gente deixa um espaço para perguntas de cada um de vocês. Apresentando muito brevemente o Iniciador, a gente trabalha aqui com infraestrutura dos novos métodos de Pix, as novas formas de pagamento disponibilizadas através do Open Finance, e a gente atende bancos, fintechs, plataformas, sem a sobrecarga técnica, complexidade regulatória, sem a manutenção, que eles possam desenvolver seus próprios produtos em cima, sem se preocupar com toda essa infraestrutura técnica e regulatória, na licença deles ou não. A gente sempre traz a MEG aqui como um case muito significativo do poder do Pix inteligente. Quem já viu a gente falar aí do Pix inteligente sabe quão apaixonado eu sou por esse produto, que eu acho que é o sistema circulatório de um novo sistema bancário. E aí, para introduzir aqui a MEG e trazer um pouco desse contexto também, aqui sou eu utilizando, vou mandar um Pix para a Karen no celular, eu tirei foto aqui do número de celular da Karen, mandei para a Meg e a Meg já interpretou ali e vai realizar um Pix para a Karen. Eu posso colocar ali se eu quero ter uma senha ou não, até determinado valor ou não, tudo dentro do WhatsApp, não preciso sair do WhatsApp, não preciso entrar no meu banco, eu conectei a minha conta ali e ele traz de volta o saldo da minha conta e, inclusive, oferece para compartilhar diretamente o comprovante com o recebedor. Para mim é um produto sensacional. Luiz, se quiser contar um pouquinho da MEG aqui também, complementar a minha experiência aqui, fica à vontade também. Legal. Bom, vocês viram aí um uso, mas a MEG, a ideia foi ela ser criada para ser um agente que cuida do seu dinheiro. Então, a gente começou pelo WhatsApp, começou por pagamentos, porque é o que cria ali hábito, recorrência, etc. Mas a visão é efetivamente a gente se colocar como
um intermediário do lado do cliente que ajuda nessa relação financeira, né? Então, começando com o pagamento, fazendo agora o Pix inteligente aí, como o Gustavo mostrou, mas a nossa visão é bem alinhada com o resto do Open Finance, porque o que a gente quer efetivamente criar é dar acesso ao cliente a um marketplace de produtos financeiros, crédito, investimento, seguro, absolutamente tudo, aliado à inteligência de, pô, se eu tenho o produto certo no momento certo, no melhor preço, comparando. Então, essa é a visão que a gente quer construir. É a visão do Open Finance, do Banco Central, do Super App. A gente acredita que o Super App, na verdade, não é muito bem um app. Então, ele é mais esse agente, esse conjunto de agentes que vai intermediar as relações financeiras. E aí a gente começou a construir o primeiro pedaço disso. Então, convido aí até quem não testou a testar, porque, enfim, é gratuito, então acho que não tem muita razão para não usar. Usem, vocês vão ver a diferença que faz no dia a dia, quando você tem que fazer o primeiro caso de uso, tem que fazer um Pix para alguém ali dentro do WhatsApp, tem que pagar alguma conta que você tem física, que você pode tirar foto, ou pagar uma pessoa na rua ali. Eu uso muito no dia a dia, e como o Luiz falou, eu acho que o WhatsApp ele é uma interface. E até entrando aí já um pouco no Beyond Banking, eu acho que é uma das interfaces que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que está ali na nossa jornada, que está acontecendo na hora que você está usando, na hora que você precisa, e que você tem acesso aos produtos financeiros no momento e na hora adequada ali. Bruno, explica um pouco para a gente, você como pesquisador do mercado, do tema, o que é Beyond Banking? Conta um pouco para a gente dessa história toda. Maravilha, Bresley. Casos bem interessantes, inclusive da Meg aqui, ilustram bem um pouco o que a gente tem de conceito, tá? O entendimento de Beyond Banking é tudo que expande e que vai além da experiência bancária típica tradicional. Então, pode cair tanto na seara do que é não financeiro, como várias camadas de conveniência que são adicionados ao que a gente, comparando aquilo que a gente tinha de experiência tradicional em banking. Então, tudo que vai além do banking é Beyond Banking, né? E a gente tem aí, hoje, dentro do mercado financeiro, sejam players tradicionais que estão tentando acomodar essas camadas a mais, que podem se transformar desde o sentido de você ter os próprios marketplaces que a gente vê algumas instituições criando, vários elementos e camadas de conveniência, como é o caso do que a Meg está desenvolvendo. Muito disso é possível também graças às infraestruturas que a gente vê aqui no Brasil sendo colocadas, infraestruturas financeiras que estão liberando a criatividade aí para se desenvolver e lançar soluções que, como eu falei, expandem a experiência tradicional que a gente teria dentro do mercado financeiro para algo além, né? Muito bom. Eu tenho essa percepção que é realmente isso. Quando eu quero financiar um carro, eu não preciso ligar para o meu gerente, nem acordo um dia e falo, vou contratar um financiamento, né? Na hora que você precisa, você deveria ter acesso àquele serviço financeiro que você precisa, e ele está integrado no seu dia a dia, e não só dentro de um produto bancário, dentro de uma agência, dentro de uma questão institucional do banco. Um tempo atrás, a gente dizia que o banco era um supermercado financeiro que vendia sua marca própria. É igual ser no Pão de Açúcar, e lá dentro só vender Taec e Qualitá. E ele é o produtor e o varejista. E a gente vê agora com essas possibilidades que o produtor que está fazendo o produto financeiro é e a interface que você vai consumir ele, quem está te vendendo ali, pode ser outro. E como o Luiz falou, não o Super App não necessariamente precisa ser um app. A gente vê agora a possibilidade disso estar
embedado, como a gente quer dizer, né, distribuído no seu dia a dia. E eu queria, Luiz, que você trouxesse um pouco para a gente dessa visão, e não só do Open Finance, mas do papel da inteligência artificial nisso tudo, no sentido dela não ser mais um mecanismo de busca, mas algo que vem uma recomendação para você, que já vem uma resposta direta. Eu vi uma comparação muito interessante que o aplicativo do banco hoje, ele é esse supermercado, que ele tem lá diversas ofertas, diversos produtos, que você tem que passar por cada prateleira para ver o que você quer, e que ele fica te mandando as promoções na notificação do aplicativo todo dia para falar, pelo amor de Deus, volta aqui no supermercado, não vai no concorrente, né? Então, queria também que você trouxesse um pouco da sua visão atuando diretamente nesse mercado. Eu acho que a questão do Super App, né, que até ficou um pouco... tem sido martelada aí, nos últimos anos, eu acho que ela era um pouco uma limitação de interface. Então, no mundo pré-LLMs e GenAI, como a gente tem visto agora nesses últimos anos, realmente a melhor maneira de você colocar seria eu tentar colocar o máximo de coisa dentro do meu app. O app acaba ficando cada vez mais complexo, mas o trade-off eu talvez trocaria ter mais essa complexidade dentro de um app ao invés de ter vários separados, então uma experiência unificada. E aí tem casos até fora do Brasil bem relevantes assim, né? Acho que os dois lugares onde tem os super apps financeiros mais interessantes que eu já vi, na verdade, são na Coreia do Sul, uma empresa que se chama TOS. Então, a Coreia do Sul já tem um sistema de Open Banking bem desenvolvido, então eles conseguiram construir um marketplace relevante assim lá dentro, tem um market share gigantesco do país. E agora tem tudo, né? Tem shopping, tem e-commerce dentro desse mesmo app. E um outro que é mais impressionante ainda, porque domina, o app é mais usado do que o WhatsApp no país, que chama Kaspi, que é um app no Cazaquistão. E esse é bizarro, assim, não sei se dá para replicar o caso, mas eles recentemente lançaram viagem dentro do app e viraram o principal empresa de viagem do país em, tipo, um mês, assim, um negócio bem impressionante. Eu acho que a vantagem de você fazer uma interface conversacional e mista, né? Então, a Meg também tem, acho que apareceu um pouco aí, mas a Meg tem também fluxos de app e a gente agora tem um app também. Mas eu acho que o ponto é você consegue efetivamente personalizar a experiência. Então, se eu sou uma pessoa com perfil endividado e que, putz, o que eu quero buscar é como eu consigo gastar menos e pagar minha dívida e eventualmente renegociar, deveria ser bem diferente do perfil de uma pessoa que é investidora, um trader muito ativo. E atualmente essas duas pessoas, se elas são atendidas pela mesma instituição, elas têm um app bem parecido assim, né? Então, a experiência do conversacional deveria ser diferente. Como é, por exemplo, sei lá, se você é atendido por um gerente, um assessor, ele não te trata necessariamente igual a todas as pessoas. A vantagem aqui seria você ter um assessor, um gerente nível PhD, disponível 24/7 no seu bolso. Então, eu acho que o Open Finance faz a função de dar as conexões que a gente precisa, quebrar essas barreiras, mas ele sozinho não vai resolver a questão da complexidade e do eu saber qual é o produto que eu preciso em cada momento. Eu acho que o que dá para fazer isso é AI. E aí é bem importante a gente saber o que são os incentivos que estão por trás, né? Porque eu posso também se replicar com AI o mesmo comportamento de, putz, eu vou te empurrar um COI, eu vou tentar empurrar um produto que você não precisa, um empréstimo caro, alguma coisa do tipo. A maneira como eu acredito que isso deveria ser feito, até estava comentando num evento que teve semana passada da Fenasbac, eu acho que, eventualmente, na hora que o AI estiver fazendo recomendação de produto, a gente vai precisar ter quase como um open source do o que é como que ela pensa aqui, entendeu? De maneira bem transparente, entendeu? Então, a recomendação de produto para esse perfil é feita dessa forma e tal. Porque é a única maneira da gente garantir que a recomendação feita pela máquina
vai ser justa e a gente vai auditável, de certa forma, também. Então, é uma coisa que a gente acredita. Eu pensei bastante já sobre esse assunto, assim, porque acho que vai ser necessário, se a gente quiser construir uma experiência que seja aliado com o cliente, melhor para todo mundo, né? Acho que é mais, vai levar a taxas menores, spreads menores, mais opção de produto, enfim, uma experiência que é o objetivo do Banco Central, se a gente for pensar também, né? Perfeito. Eu compartilho muito dessa visão, e até que que a gente trouxe do Super App como apoio, é isso, se eu conecto todas as minhas contas na Meg ou num banco, que seja um Nubank, conecto todas as minhas contas naquela interface, por que eu vou acessar a interface das outras instituições? Se eu conecto na Meg ali o meu Nubank, o Itaú, o PicPay, e eu acesso ali não só os dados, mas também não é somente leitura, né? Escrita e leitura. Realizo todos os meus pagamentos. Tenho meu assistente de pagamentos, meu assistente financeiro. A custódia não importa mais como o principal indicativo de principalidade. É o canal, é a Meg que vai passar a me oferecer ali produtos financeiros e de diferentes produtores, né, de diferentes instituições. Eu acho que a gente tem sim essa preocupação das pessoas terem na limitação do acesso o que vai ser ofertado para elas de recomendado ali, para a gente não replicar esse modelo de quem que ganha a maior comissão e eu vou vender ali o produto que tem a maior comissão, né? Mas eu vejo também que tem um incentivo de competição o famoso dilema do prisioneiro, né? Se você não me ofertar o melhor produto, mas o concorrente ofertar, e eu passar a conectar minhas contas ali no concorrente, ele passa a ter aquele canal direto comigo. Acho que isso é muito próximo do que a gente vê com o Marketplace, né, com a Amazon. A Amazon vai querer me vender o produto dela, se não do terceiro enviado por ela, se não do terceiro que o terceiro envia. O importante é que eu esteja entrando na Amazon e não no Walmart, no Mercado Livre ou no outro Marketplace concorrente ali. Eu acho que tem uma dinâmica semelhante aqui. Não Uma sei, coisa Luiz e Bruno também. bem rapidinha só sobre isso que me surpreendeu. Eu imaginava quando a gente lançou que não ia, assim, eu acho que seria neutro meio que a recepção dos bancos, meio que não vou falar bem, mas não vou falar mal e é isso. Eu acho que esse era o que eu esperava. O que me surpreendeu é mais de um vir falar, putz, por que meu banco não está lá ainda para fazer a conexão? E aí eu fui perguntar, enfim, para um neobanco, assim, né? Perguntar pro fundador qual era o por quê? Por que vocês acham? E eu achei bem interessante, assim, a resposta, que foi, cara, eu acho que é inevitável que vão ter múltiplos apps fazendo o que vocês estão fazendo agora. Então, eu tenho que ter uma razão para o meu cliente ficar aqui que não seja só, putz, eu não vou te deixar sair, entendeu? Eu tenho que ser seguro, tem que dar o rendimento certo e tal. Então, me surpreendeu como já tem mais, as instituições já estão pensando mais nisso, né? E outra coisa, todo esse ferramental que a gente tem recente também de Open Finance, e também quando a gente pega até o case da Meg, que a gente vê a IA sendo acoplada também com mensageria, a gente abre proposições bem mais agnósticas também para se lidar com suas finanças. Né? Já era um outcome esperado que a gente teria algo no sentido de algum tipo de dashboard onde você pudesse integrar um hub financeiro até por uma possibilidade do próprio Open Finance, aliado também ao discurso que foi dito quando o Campos Neto veio com a ideia ali de super app financeiro. Né? Então, quando a gente consegue tangibilizar tudo isso, a gente explode um pouco mais essa caixinha do que era entendido como experiência bancária padrão, uma experiência bancária muito, muito calcada dentro do app da instituição, como foi falado com essa questão da própria analogia que você fez aí, Bressler, da marca própria sendo vendida no seu próprio lugar, e algum first mover no mercado precisa provocar esse tipo de questionamento. É legal ver como é que o Ramalho falou dos próprios players de mercado chegarem, falarem, entenderem que a gente está num passo evolutivo do que vai ser a experiência bancária, financeira, o que seja,
daqui por diante. E essa reflexão, para quem realmente está ligado com o pulso do mercado, ela precisa acontecer porque, não sendo a MEG, vai ser um outro player que vai entrar no mercado e o consumidor vai tentar integrar a vida financeira dele, embedar isso de uma forma no ambiente no qual ele se sinta mais confortável, que entregue a maior camada de conveniências para o dia a dia dele, que esteja mais sintonizado no pulso das coisas que ele precisa fazer, né? Isso tem um papo muito grande no mercado hoje sobre principalidade. Quando a gente olha num contexto de várias pesquisas que colocam que o brasileiro tem de 5 a 6 contas, porque obviamente é extremamente fácil para ele abrir várias, e muitas vezes, enfim, ele fica com aquela multiplicidade de relacionamentos, mas a continuidade disso no dia a dia dele é que vai fazer a diferença. E muitos eventos que eu participo e tal, a gente comenta muito sobre, eventualmente, múltiplas principalidades que a gente vê hoje, na verdade, onde a pessoa escolhe como utilizar ou como navegar, até a própria experiência que a MEG entrega no sentido do transacional dia a dia, que é super conveniente, mas a pessoa pode optar por, às vezes, uma conversa com outro player mais específica para lidar com o investimento dele, todas as complexidades que esse mundo traz, e aí a gente fica com uma vida financeira mais fluida. E a gente precisa pensar como que isso vai ser daqui por diante, porque a gente tem, como eu falei, infraestrutura para fazer coisas criativas, coisas novas. A gente tem IA que começa também a trazer, tem toda uma discussão que a gente também está no começo dela sobre a agêntica e como que isso vai transformar a experiência nossa daqui por diante. Então, é muito legal ver tudo isso fechando o circuito e acontecendo aqui no Brasil, que tem condição de viabilizar muito dessas teses, né? Então, é um pouco do que eu entendo que a gente vê de processo evolutivo natural dessa jornada toda. Perfeito. Eu lembro que um tempo atrás a gente falava que todo banco de varejo ia ter que ter o seu próprio PFM, né? O Personal Finance Manager, gestor financeiro. E a gente imaginava que ia ser o primeiro caso de uso que ia ser incorporado junto com o Open Finance dentro das instituições para justificar, falar para o usuário, conecta aqui suas contas, me compartilha seus dados comigo, que eu vou te ajudar a gerir o seu dinheiro melhor. Eu acho que a gente via casos do Copilot, do próprio Guia Bolso aqui, aquisição pelo PicPay, e é um modelo de negócio difícil, porque você tem que falar para o usuário que ele tem que parar de gastar com Uber e com iFood e guardar um pouco do dinheiro dele ali. Você está trazendo um reforço, às vezes, negativo para ele, algo que ele não quer fazer. É igual a mensagem do Duolingo que chega para você te cobrando, né? Às vezes você fica incomodado. E eu vejo que tanto a MEG como o próprio Nubank, eles falaram, puxa, em vez de atuar na gestão financeira, vão atuar na gestão de pagamentos. Você tem aqui esses boletos no seu CPF que estão chegando, você faz esses pagamentos recorrentes, vamos centralizar os seus pagamentos por aqui, que aí você tem sim um incentivo positivo. Para mim, foi uma quebra de expectativa com relação ao PFM e passar para a gestão de pagamentos, mas acho que faz todo sentido. É muito mais positivo e traz esse reforço, esse incentivo positivo para o usuário de se conectar ali, essa justificativa de por que esse é o canal que eu devo priorizar. E eu acho que foi muito interessante nesse sentido. E tem entrega de valor também e aquela reforço de você estar junto na jornada com aquele player que está te entregando conveniência. Né? É menos uma sensação de você estar sendo empurrado, às vezes, para certos movimentos dentro de uma aplicação, ou sendo cerceado, como você falou, over-controlled, né, na verdade, e você ter uma abstração disso e uma conveniência que, obviamente, acaba fazendo com que você tenha mais utilização de quem está te oferecendo isso. Né? Legal. Entrando um pouco no tema da AI, como que isso potencializou a possibilidade de ofertar produtos financeiros no momento que o usuário precisa, um pouco do que o Luiz comentou, isso realmente é o produto, né? Como que eu vou fazer uma recomendação que faz sentido e no momento certo para a pessoa certa? Muito se fala na questão de automação.
da AI, na capacidade que ela tem adicional de cognição, de tomada de decisão. Eu vejo pouco o que a gente fala como um mecanismo de coordenação. Eu vou pegar o incentivo, o que o usuário quer, com o que eu quero, e vou chegar no melhor meio ponto comum aqui que faz sentido para os dois. E o Open Finance também atuando inicialmente como algo que vai ajudar a automatizar uma análise de dados, né, quebrar ali a simetria de informação, mas também como coordenação de todo o sistema do usuário e das possibilidades que ele tem ali de serviço financeiro. Eu vejo que aqui a gente tem o pote perfeito, né, de dois mecanismos de coordenação sendo introduzidos ao mesmo tempo no sistema bancário, com uma possibilidade de mudar a forma que a gente se relaciona com os bancos e a dinâmica que a gente tem de consumir produtos financeiros. Eu acho que a gente está num ponto no Brasil muito interessante. E aí, queria entender, Luiz e Bruno, reforça um mecanismo reforça o outro, ou não? Você tem também uma incerteza estrutural tão grande que você não sabe o que vai acontecer, que o principal ativo aqui que a gente pode trazer agora é a navegação. Então, em vez de trazer uma pá nova para o usuário, eu tenho que dar o mapa do tesouro já para ele saber o que fazer, porque de tanta incerteza que a gente tem no momento, queria entender como que vocês veem essas duas dinâmicas se interpolando. Luiz, começa aí que eu já puxo aqui, cara. Assim, eu acho que talvez o grande desafio é como você constrói alguma coisa quando a solução ainda não está 100% perfeita ou completa. Eu acho que é o caso tanto do Open Finance quanto de IA, né? Acho que, assim, IA não existe muito meio o que é o benchmark, é o humano, mas tem humanos diferentes também, então é difícil você dizer o que seria. O risco de Tem humano que estar muito early. tem humano que alucina também, né? Então, assim, é difícil você saber o que é a experiência benchmark, assim. Mas o que eu diria é que talvez... E foi o nosso approach também com o próprio Open Finance, né? Acho que a gente até vem conversando há bastante tempo sobre, faz muito sentido vocês usarem o Pix inteligente, não sei o que e tal. E a gente só fez quando achou que estava razoavelmente bom. E não está 100%, tem ainda bastante problema conexão com os bancos. Acho que só que a experiência é boa o suficiente para um número, para a maioria das pessoas, então dá para fazer. Eu acho que a AI está um pouco nesse estágio também. Então, para a gente imaginar a experiência perfeita, onde eu tenho recomendação de produto, criação do marketplace, todo tipo de... toda a sua vida financeira, basicamente intermediada por agentes e tendo acesso a toda a gama de produtos disponíveis, digamos assim, no mercado, e você efetivamente otimizado, criando esse super PFM aí, como talvez possa ser entendido. Eu acho que ainda vai levar tempo, porque tem infraestrutura, tem bastante produto para ser construído, acho que tem bastante desafio de AI que precisa ser resolvido também. Mas, então, acho que parte da arte aqui do negócio vai ser qual produto certo para entrar. Então, você comentou de PFM como meio que seria o óbvio. Foi exatamente, a gente olhou esse desafio e eu acho que ele está começando a ficar mais viável, mas eu não sei se era a melhor porta de entrada, entendeu? E mesmo assim, qual o aspecto do PFM que é o ideal, também não, sei lá, tenho uma opinião que você tem que compartimentar, de certa forma, a experiência para chegar numa coisa efetivamente útil. Mas, enfim, eu acho que num espaço de tempo de 5 a 10 anos, para mim é inevitável que vai acontecer. E interessante esse ponto que o Luiz falou aí, essa conversa que a gente está falando de PFM.
é que muitas vezes é interessante isso. Quando a gente entra num set aí de novas infraestruturas e tecnologias que podem ser combinadas e realmente abrir espaço para algo novo, a gente tem que começar a fazer um exercício para tentar pensar o que vem na próxima fronteira. Porque falar de PFM muitas vezes é repetir uma ideia bastante antiga que está há muito tempo no mercado e que, se você parar para ver mesmo, assim, eu acho que o mercado teve várias tentativas de colocar um PFM. Eu não entendo que a experiência do PFM foi bem sucedida de uma forma como a gente está pensando ele, como a gente sempre pensou ele, tá? Eventualmente. Aí, se você pegar a Mint, se você pegar casos de fora ou casos locais, a gente insistiu muito numa tese que quem tentou construir coisas a respeito disso, eu entendo que não foram tão bem sucedidos. Então, quando você parte para outro approach, se a gente fosse reinventar, o que a pessoa quer no final do dia é essa conveniência. Então, partindo do elemento transacional de pagamento, que foi o que foi colocado aqui, né, objetivamente acoplando a infra de tech, dá para fazer, como o Ramalho falou, dá para fazer esse case aqui do Pix inteligente e ele ser um vetor aqui de fazer coisas diferentes. Vamos botar nessa receita aí também IA, vamos botar nesse caldo o quê? O WhatsApp, que as pessoas também têm um ponto de contato super intenso ali. Aí você começa a desenhar uma experiência nova. E respondendo também um pouco a pergunta sobre essa, assim, eu acho que a gente está no início de tudo isso, né? De testar novas teses, da gente ter usos cada vez mais inteligentes do que o potencial da infraestrutura do Open Finance combinada com o Pix pode fazer, e também com IA, e todas as discussões que a gente ainda vai ter sobre IA, ainda mais quando a gente vai para o lado agêntico da coisa, né? A gente está muito early nessa conversa, mas é legal ver muito disso sendo tangibilizado e colocado à prova com modelos como o que a gente está vendo da MEG e de outros players do mercado. A gente está vendo aqui, vai de Buzz, várias pessoas aqui que estão colocando aqui também no chat, que fazem a gente repensar o que tem hoje no mercado e começa a direcionar para teses de fato inovadoras, né? E antes de fechar isso, cara, eu acho que é importante, a gente teve um relatório recente do Google, que foi o FinFacts, né, que ele mostra exatamente isso. Assim, eu acho que tem ainda o mercado mais tradicional ainda tentando fazer um uso estratégico do que o Open Finance consegue oferecer, e muitas vezes quem a gente vai ver puxando o carro são players com teses novas, que acabam puxando muito isso. Não que os incumbentes não estejam fazendo coisas diferentes, mas algumas coisas mais de fronteira, eu espero muito mais que aconteça por novos players, né? E lá no FinFacts fala tanto da questão do como o Open Finance está sendo utilizado ou não para viabilizar novas experiências, o uso estratégico disso, como a IA também está sendo utilizada, né? Então, se você parar para pensar que até a busca semântica dentro de um próprio app de uma instituição, se você fizer uma pergunta do jeito que você pensar, né, ou com algum erro de digitação, muitas vezes o app da instituição não vai saber para onde te levar, para te ajudar a responder uma pergunta dentro do que eles mesmos estão te oferecendo. Então, a gente tem muito caminho para poder andar, para poder acomodar várias dessas possibilidades novas aí que estão surgindo. Muito bom. Eu acho que a gente tomou o caminho mais difícil, o Banco Central, por assim dizer, da gente ter essa coordenação centralizada em larga escala, que não é simples, né? Cada um, não adianta criar um padrão, a gente aprendeu muito bem no Brasil que o padrão não existe tão bem, né? Com o arquivo KNAB aí, cada banco tem o seu, é complicado, mas é o caminho correto, né? A gente vê uma fragmentação nos Estados Unidos, Zelle, Venmo, na parte de pagamentos, em algum momento querem fazer o FedNow, inspirado no Pix, aí agora brigaram com o Pix, vamos entender, mas acho que no Brasil a gente teve é o caminho mais difícil. A gente não tem a quantidade de instituições que tem, por exemplo, os Estados Unidos, ou a divergência de regulações que tem a Europa, então fomos privilegiados no nosso arcabouço regulatório também. Tem esse caminho de até esse padrão está 100%, a gente vai encontrar alguns soluços aí, mas eu acho que é o caminho ideal. E voltando, só para finalizar essa parte do PFM, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente vai
talvez ter o caso de uso que tem um incentivo financeiro para o usuário, que é o modelo do Credit Karma, em que você, legal, vou conectar minhas contas aqui, mas ele vai falar, renegocia esse crédito que você tem, que eu tenho mais barato aqui para você. Não custa nada, eu ganho comissão de estar te trazendo um crédito de um terceiro aqui. E agora com a portabilidade de crédito, e ano que vem originação de crédito via Open Finance, um modelo multiprovedor aqui, né? A gente cria a padronização de API de crédito para permitir isso. Bruno, dentro do Open Finance Brasil, eu acho que tem esse caso que pode ajudar a destravar isso, mas o que você vê que são as próximas iniciativas, seja de melhorar o que já tem, ou de coisas novas que a gente está trazendo, que vão desbloquear os próximos passos do Beyond Banking, da finança distribuída e dessa mudança na dinâmica da relação bancária também. Boa. São várias peças, né, que vão encaixando o que a gente já tem aqui agora, já dá para... Muitas coisas estão sendo construídas com criatividade, exemplo do que a própria iniciador tem entregado para o mercado. Então, é nessa conexão de blocos, né? E falando ainda de PFM, eu acho que, assim, a entrega de valor ela tem que ser mais clara, às vezes a forma de interação também tem que evoluir para algo talvez muito mais conversacional, onde você não precisa passar ali e ficar vendo todo o seu statement ali, seu banking statement, você simplesmente conversa e pega a informação que você quer de uma forma um pouco mais fluida, porque se a gente parar para pensar, o conceito PFM mesmo é para quem é control freak, né? Assim, do modelo, da forma como a gente tem visto até hoje. Tem espaço para muito mais coisas. E, como eu falei, a questão da portabilidade de crédito, tudo isso são elementos que podem ser integrados ao processo, que podem facilitar uma entrega de valor real, como você falou, de entender suas finanças e já propor algo automatizado para resolver aquela dor, né? Então, a gente está falando de algo que é menos análise pura e fria de cenário, isso aqui é o que você tem, e mais propositivo. É isso que você tem, isso sim pode ficar, isso pode ser feito automaticamente, e aí você começa aí destrava realmente um valor, né? Que o problema disso é assim, entregar só informação é básico, nós estamos caminhando para isso, mas tem que ter uma entrega a mais de valor em cima da informação que você tem. Ela tem que ser actionable também, né, de alguma forma. E eu acho que é isso que... Essa camada aqui que vai também permitir com que a gente veja toda essa evolução agêntica, onde o mercado lá fora está falando muito sobre o que os agentes podem fazer pela nossa vida financeira e tudo mais. Mas uma coisa é o que ele pode fazer como inteligência, outra é o que ele pode fazer como conectar das infras financeiras que vão fazer com que tudo isso possa acontecer no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem alguns elementos que estão progredindo. O Open Finance, hoje, estritamente ligado, aí todo o roadmap evolutivo do Pix passa pelo Open Finance hoje, é muito importante isso. Todos esses elementos de portabilidades que vão acontecendo, que são olhados, também são estritamente essenciais para que a gente construa novas teses, coisas diferentes e interessantes, né? E integrações eventuais futuras do mundo em que cada vez mais os dados do setor financeiro também podem se conectar com outros setores, com o Open Data de uma maneira mais ampla, que a gente já está vendo em vários países discutindo isso, e que a gente também já tem um ponto de começo pelas finanças, né? Então, acho que tudo isso é absolutamente vital, todo tipo de infra que a gente está construindo, mas legal mesmo é quando a gente vê players desenvolvendo coisas novas em cima disso, que realmente apontam para onde a gente pode ir com o futuro das finanças de fato, e não uma repetição do muito que a gente tem visto até então. Muito legal. Antes da gente entrar nas perguntas, e pessoal, fique à vontade para trazer perguntas aqui na caixinha de perguntas. Luiz, o que são os próximos passos da MEG, os próximos passos do Beyond Banking no Brasil, e o que você imagina num futuro médio que a gente já vai começar a ver e ter da maturação e dessa maturidade de tanto da inteligência artificial quanto do Open Finance, que são os casos de uso que o brasileiro vai poder ter, que não eram possíveis de ser disponibilizados antes. Fica à vontade aqui para comentar a sua visão aí também. A gente está trabalhando basicamente em duas frentes. Como que a gente deixa
a Meg cada vez mais útil e, de certa forma, inteligente sobre mais aspectos da sua vida financeira. Então, indo além de pagamento, indo além só do Pix, indo além do, digamos assim, do momento presente e te dar um pouco mais de visibilidade assim no passado, no futuro. Então, você um pouco evasivo aqui assim, mas enfim, só o pessoal usar que que, que em breve vai descobrir. É, mas tem um outro componente que eu acho que é bem importante, que é a questão do incentivo. Então, a gente quebrou bastante a cabeça sobre como que a gente cria incentivos para que as pessoas usem a Meg e usem a nossa experiência e que tenham ganhos, de certa forma, em usar a experiência. Então, também não vou entregar todo o ouro, mas a gente lançou, como início disso, é só um primeiro passo, a Meg+, que é um programa de recompensa feito em cima do Pix, que você, pelo seu uso na Meg, você vai progredindo de nível, gratuito, e aí, como benefício, você tem cashback em compras no Pix em grandes lojas, né? iFood, Mercado Livre, Uber, etc, etc. Acho que o Pix é um rail sem custo, assim, né? Comparado com um cartão de crédito com um custo muito mais baixo, subutilizado sob essa perspectiva, então acho que tem muito espaço para crescer. Mas eu acho também que na parte de... A gente até levantou um pouco esse ponto, né? Você fala para a pessoa conectar a conta, você fala para a pessoa, putz, confiar numa nova interface, principalmente se você não está dando crédito, assim, é um pedido alto, né? Então a gente tem pensado bastante sobre esse assunto. Então acho que as duas coisas precisam andar juntas. Então, se você for pensar o sucesso, por exemplo, de talvez o maior case de sucesso em fintech, talvez do mundo até, né? Na última década, que foi o Nubank, acho que ele aliou uma experiência muito boa, atendimento, simplicidade, experiência totalmente digital, com, de certa forma, um incentivo para uma boa parte da população que não tinha acesso a crédito e aí bancarizou, enfim. Então, essas duas coisas andaram juntas. Se você olhar quase todos os cases de sucesso, ou eles permitiam você fazer alguma coisa mais barata, que você não tinha antes, então, tipo, um pagamento que antes custava alguma coisa, um Venmo, uma coisa assim, ele deixou mais barato, mais rápido, ou ele deu algum tipo de incentivo financeiro para a pessoa mudar o hábito dela. Então, esses são os dois pilares que a gente tem trabalhado. Enfim, foi um pouco evasivo aqui na resposta, mas quem começar a usar Meg, acho que não vai se arrepender se acompanhar a gente nesse caminho aí. Interessante esse elemento de nudges aí também que o Luiz colocou, e até falando disso de repensar com tudo que a gente também tem para incentivar utilizações de novas formas de se vivenciar uma experiência financeira ou que vai além disso, a gente tem até esse caminho para repensar loyalty, né, como é o caso que o Luiz acabou de colocar. Né? Então, assim, se a gente pensa na evolução do que o Pix tem para entregar, até aliado aí ao potencial do Open Finance, e aí a gente tem Pix automático, tem tudo isso que já foi lançado e que ainda tem uma trajetória para percorrer, até mesmo para se fortalecer como Rail, a gente tem que pensar em como incentivar as pessoas a utilizarem. Eu acho que o mercado hoje de cartões, ele é super bem estruturado na parte de loyalty, né? Um elemento que tem feito que é, às vezes, um elemento que faz a pessoa pensar em, será que eu deixo de usar ou não? Então, assim, todas as conveniências, facilidades que o Pix traz, a gente já tem isso mapeado. Mas para a gente poder ir além, alguém vai precisar explorar como que também o elemento de loyalty pode ser um incentivo para que se vivencie mais essa experiência. Né? Se toda essa experiência do Rail do Pix, a experiência que a Meg entrega é muito dependente do que o Rail do Pix e o que o Open Finance viabiliza, para poder convergir melhor isso, é muito importante repensar. Então, está vendo que é mais uma forma que a gente tem de repensar
utilizações e incentivos para que a gente possa abrir mais espaço para experiências novas Beyond Banking no mercado brasileiro também. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que loyalty é uma parte muito importante. É isso, nenhuma mudança vai acontecer do dia para a noite. Para fazer sentido, para você deixar de utilizar o cartão de crédito, que é mais caro para o lojista, mesmo o Pix te dando às vezes 5, 7, 10% de desconto, você tem a percepção ali de que você está ganhando milha, ou que você está ganhando um cashback, ou algo que você mesmo estando ganhando um cashback de 5% aqui, que não tem um cartão de crédito que dá, você pode pegar o BTG Blue mais caro lá, vai te dar 2%. Não vai dar 5% como o Pix. Então, a margem que a gente tem dentro do Pix, principalmente em compras online, para trazer essa experiência de fidelidade, de loyalty e agnóstica, né? Independente da, Pix não importa de onde está saindo o valor, ele pode estar em qualquer conta. Então, eu acho que realmente é algo que muda a percepção do usuário e que facilita essa mudança de comportamento também de um rail de cartão de crédito para um do Pix. E como o Bruno comentou também das inovações aqui, que agora a gente vai ter com o Pix parcelado também, com essa possibilidade de, via Open Finance, potencialmente de você ver quem que vai fazer o parcelamento mais barato para você no mercado, de várias instituições, mas centralizar a minha fatura aqui com a Meg, por exemplo, com o meu assistente, com o meu canal favorito, ter essa conveniência do cartão de você pagar em fatura, né, que modelo de Buy Now Pay Later, ninguém quer saber se vai ficar caindo aqui, cada dia é um valor diferente na sua conta, para fazer gestão disso é horroroso. O modelo de cartão e parcelamento que a gente tem no Brasil, obrigado à inflação, alguma coisa teve um silver lining aqui da gente ter esse modelo brasileiro que é sensacional para controle. Então, eu acho que tem essas dinâmicas que estão acontecendo agora, vamos ver como que a integração do Pix parcelado via Open Finance vai acontecer e vai entrar junto com tudo isso e que traz justamente essa possibilidade do crédito, onde tem uma receita para os negócios, que quando a gente começa a trazer os produtos financeiros aqui, que a gente traz a viabilidade econômica para o sistema como um todo também, que eu acho que é bem interessante. Mas boa, vamos pegar aqui as perguntas do pessoal também, eu vou pedir a ajuda de vocês aqui para ir respondendo. Então, a primeira pergunta é aproveitando a pergunta do Isaac. Então, vamos lá na pergunta do Isaac. Você tem que ler de baixo para cima para poder pegar as mais antigas, eu acho. É isso. Então, vamos com o André aqui, o André Garrido. Qual que é a opinião de vocês quando a gente conecta as experiências de pagamentos Pix Open Finance em cases nichados, como, por exemplo, no transporte público, no case Vai de Bus? Então, case Vai de... tremendo case também. Mas pode falar, desculpa, até atravessei. É isso, não, isso aí é trazer o case. Dentro do WhatsApp também, na Vai de Bus, você tem toda a experiência de pagamento ali dentro do WhatsApp para fazer uma recarga do seu cartão de transporte, para comprar uma passagem de ônibus também. Bruno, complementa aí também e Luiz, assim, fica à vontade. Cara, quantas ineficiências a gente consegue derrubar, né, fazendo esse uso criativo em diferentes setores, né? O próprio setor de transporte, a questão da recarga mesmo do cartão, transporte nesse formato, ela é inteligente, conveniente e, poxa, é um tremendo case. Assim, eu espero que eu ver mais cases em outros segmentos da economia. Eu acho que a gente tem muita criatividade para ser desbloqueada aí, vocês aí do iniciador dando esse subsídio também para a turma aí, criar coisas interessantes. Pô, é legal. Eu vejo muita oportunidade no case nichado. Eu acho que é onde tem mais oportunidade, porque é o mercado que está subatendido. Eu gosto de um exemplo que é o banco do mecânico. O mecânico, você chega lá com o carro todo estourado, e aí ele vai ver o que precisa
de peça, ele vai encomendar a peça, ele vai ter que pagar à vista, ela vai demorar para chegar, aí depois do seu carro estar pronto, você vai pagar e você vai pagar parcelado. Então tem toda essa gestão de fluxo de caixa que para um segmento, um nicho da sociedade ali que você já entende, que você já sabe como é que vai funcionar, que você poderia endereçar e falar para ele, cara, eu te dou um crédito específico aqui, ou eu tenho o esquema da peça, etc. E você conseguir atender um nicho da sociedade com o cuidado e a atenção que aquele caso precisa, que você consegue entender as dinâmicas e trabalhar em cima delas. Então, eu vejo muito valor na questão do nicho, e aí é sempre a questão de o quanto que isso é escalável e faz sentido, para de pé, né, como business, e o quanto que eu consigo levar isso, expandir e viabilizar como negócio. É sempre o trade-off que a gente vai ter, mas que, de fato, é onde a gente tem maior oportunidade, na minha visão aqui, são nos nichos que estão subatendidos. E tem vários cases aí. A gente tem aí, falou do Ride Bus, tem também o caso da Zig, né? O Carlos Lino estava aqui também e tal. Poxa, então, no setor de bebidas, eventos e tal, tem muita dor aí para solucionar e resolver em diferentes setores mesmo. Boa. E o Isaac trouxe aqui se com o avanço do Open Finance do Pix a gente enxerga um futuro no Brasil apenas com Pix, ou o cartão de crédito ainda vai fazer sentido? Essa eu entendo que vai, até por uma razão simples, tá? A gente ainda não tem, até quando a gente fala de forma transfronteiriça, nesse ponto o rail do cartão ele é global e tudo mais. Eu acho que o que vai acontecer, o que acaba acontecendo com todas as vantagens que um rail como o Pix oferece, o mercado tem que se ajustar a ele. Eu acho que o mercado está correndo atrás desse elemento, e tem vários elementos para serem encaixados. O próprio loyalty, se vocês pararem para ver quantos influenciadores de milha que a gente tem hoje no mercado, e todo mundo está falando de experiência de dúvida, loyalty baseado em cartão, tá? Então, assim, existem vários elementos também que endossam e fortalecem a indústria do cartão, e eu acho bom a gente ter alternativas, como é o caso do Pix, e cada vez mais se reforçando. Mas passa também por uma série de outros incentivos e modelos que precisam ser capturados pelo Pix para que a gente faça frente e possa ter. Mas eu não vejo muito esse cenário do cartão de crédito deixando totalmente fazer sentido, tá? Eu acho que ele tem ele construiu ali ao longo do tempo a sua cadeia de incentivos também. Eu vou fazer um meio de campo aqui e vou passar para o Luiz responder a próxima aqui também. O Eduardo, em cima dessa pergunta, trouxe o que tem de diferenciação comercial do Pix. E eu acho que a gente tem um case que o cartão de crédito tem muita receita pela questão do valor variável. Então, os negócios param em pé de pagamentos pela receita do interchange, do valor variável que a bandeira remunera cada participante daquela cadeia. Da subadquirente, adquirente, a processadora, a bandeira, outra processadora, o emissor e quem vai ali ter o cartão na outra ponta. Então, não só o crédito que pode ter nas duas pontas, mas isso viabiliza muito das carteiras. E quando a gente vai para o Pix, em que você tem uma tarifa fixa, aí que é na casa dos centavos, a gente está criando todo um ecossistema em cima disso que não existe em nenhum lugar do mundo, talvez por isso que o Stripe não esteja no Brasil hoje, como ele tem presença forte no restante do mundo, que vai ter que ser criado esse novo ecossistema. Onde que está a sustentabilidade econômica financeira para ele? E a gente tem a possibilidade de criar isso no Brasil, estamos na vanguarda, a gente sabe que o restante do mundo vai caminhar para um valor eventualmente fixo e na casa dos centavos, porque faz sentido para todo mundo, nas transferências instantâneas, e o ecossistema que a gente criar aqui, a gente pode ter esse momento único de conseguir exportar isso para o resto do mundo, que em vez da gente copiar modelos de fora, a gente sempre passar a exportar os nossos, que acho que é um momento muito legal. E aí, vou aproveitar a próxima pergunta aqui, que quais são essas camadas adicionais que podem ser acopladas no Pix, justamente como esse ecossistema. O Luiz trouxe aqui um pouco um caso de loyalty e não sei o quanto que ele abre o jogo também do tudo que ele está pensando a respeito disso, mas Luiz e Bruno também fiquem à vontade para trazer, seja com IA ou com outras possibilidades aí de sistêmicas.
Essa questão do loyalty a gente discute bastante internamente, até, enfim, um dos meus co-founders, que é o Vitor, ele anteriormente fundou a Nucoin, que foi o token de fidelidade que o Nubank fez, aí depois matou, escalou, ficou 16 milhões de pessoas, depois resolveram matar por uma questão aí regulatória, enfim, e agora meio que voltou, só que sem a parte interessante, que era cripto. Eu acho que tem muito espaço para isso, porque todas as outras peças, quando você compara com o cartão, estão sendo atacadas pelo mercado pelo Banco Central, tirando a parte de pagamento transfronteiriço, assim, que até tem um pouco, né, dessa ideia de Pix internacional, se conseguir usar Pix em Portugal, se chegar para comprar o vinho, dá para fazer com Pix, mas ainda é muito, muito difícil você conseguir imaginar que você vai conseguir viajar sem ter um cartão de crédito. A única parte que o Banco Central e os participantes do mercado não estão atuando, então, pensando que está atuando na experiência, no crédito, a única parte que sobra realmente é essa parte de loyalty, que é um arranjo derivado desse arranjo um pouco estranho que foi sendo construído do cartão de crédito, onde o merchant paga diferente dependendo da categoria de cartão que você tem, e aí isso volta para você, cliente, no formato de milha ou cashback, etc. Eu acho que dá para você desacoplar isso, mas você tem que pensar muito bem como é que resolve essa questão do loyalty. Eu acho que é um equilíbrio, a gente está num equilíbrio subótimo aqui. Então seria bom que a gente fosse para um equilíbrio de transferência de valor mais direto. Acho que seria bom para o merchant, acho que seria bom para o cliente, talvez não seria muito bom para a bandeira do cartão de crédito, mas enfim, paciência. Sobre outros tipos de benefício em cima do Pix, eu acho que tem bastante desafio eu acho que é assim, segurança. Acho que tem outras coisas que a gente pode pensar em construir em cima da experiência do Pix, que fariam com que ela fosse mais, digamos, benéfica para o usuário final. Então, tanto o UX ser melhor, que é uma das coisas que a gente está querendo construir, quando ela ser mais recompensadora, e até a questão do status mesmo. Tem um pouco do status assim, né? Você usa o cartão de metal, tem um pouco desse negócio, mas é engraçado, né? Que no mundo digital isso é uma coisa que parece que importa. Eu acho que é só uma questão de tempo. A gente já vê algumas economias que o cartão já é bem menos relevante, elas meio que pularam um pouco esse estágio do cartão. Acho que o caso da China, não é que é irrelevante o cartão, mas enfim, o pagamento digital já é uma coisa muito mais comum. Tem um pouco desse experimento na Índia, né, que foi precursor aí com o UPI do que a gente veio fazer aqui com o Pix. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que o mercado vai se adequar e a gente vai ver muita coisa interessante sendo feita ao longo dos próximos anos. O mais legal é o fato do Brasil estar tão na frente, assim, né? Acho que a gente vai ser exportador de alguns desses modelos que não existem em outros países, e é raro poder falar isso, assim, né? Então, alguma coisa no Brasil assim está dando bastante orgulho. Eu acho que é essa inovação na infraestrutura financeira que cria novas experiências. Boa, Bruno e Luiz, não queria interromper, mas a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Para não tomar o tempo adicional de vocês aí, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas obrigado a todo mundo aqui. No envio do e-mail aqui, a gente responde as perguntas adicionais. E queria contar com vocês aí, com uma finalização do aspecto de vocês, sobre esse ponto especificamente. Não deu para a gente entrar, mas toda a questão de tokenização, que o próprio Roberto Campos sempre traz no discurso, como que você vai fazer antecipação de recebíveis, como que você vai ter garantia dos ativos, tudo isso. Eu acho que tem um mercado gigante para trazer tudo isso para dentro do Pix, que a gente não tem, e nos outros ativos com tamanho e eficiência também, mas fica um papo para um próximo workshop. E eu vou encerrar aqui a minha participação. Quero que vocês saibam aí
que vocês precisarem com relação ao Open Finance, contem com o iniciador para ajudar vocês a navegar parte de iniciação de pagamentos, conexão de dados, é o nossa expertise aqui, como infraestrutura para habilitar os produtos de vocês. E Luiz, Bruno, não tenho palavras aqui para agradecer a participação de vocês hoje. Foi uma excelente discussão que eu acho que é difícil a gente ter aqui fora de uma mesa de bar, né, nesse nível de detalhe. Então, muito obrigado pela participação de vocês e fique à vontade aqui para trazer as palavras finais. Bom, foi um prazer, obrigado aí pelo convite, e é isso, acho que a gente tem muitas possibilidades interessantes sendo abertas, né, no Brasil em relação às infras, como a gente falou aqui durante todo esse tempo, e a gente está tendo muita criatividade aqui para implementar isso. Então, é muito legal poder seguir vendo isso aqui acontecendo no mercado brasileiro e, eventualmente, como já acontece, a gente sendo referência para outros mercados sobre como fazer um bom uso de tudo isso para impulsionar desenvolvimento, inclusão, competição e tudo mais que a gente está vendo atualmente. Obrigado, viu? Obrigado aí, pessoal. Acho que, para mim, palavras finais aqui, já estou mandando aqui o site da Meg, fazer o jabá aqui. A gente lançou ontem, acho que agora está lançado para todo mundo, né? Publicamente aí também um outro produto, que é o Split, que é aquela para substituir ali no WhatsApp o Splitwise, divisão de gastos e tal. Não precisa ser cliente da Meg, vai funcionar sendo cliente ou não sendo cliente. Então, para quem não testou aí, teste. E, bom, para quem não testou a Meg, começa a usar aí de graça. Acho que você vai ganhar usando, né? Então, é isso que eu tenho aqui para deixar para vocês hoje. Eu recomendo muito, eu sou fã. E a gente vê como case de todo mundo. Parabéns pelo trabalho de vocês dois, Bruno e Luiz, o que vocês têm feito no nosso ecossistema aqui também. E obrigado a todo mundo que participou, que contou aqui com a gente na participação, nas questões. Foi um prazer aqui estar com vocês, compartilhando um pouco do que a gente acha e tem visto nossas perspectivas sobre o assunto. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Bruno, Luiz, sem palavras. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu, Bruno. Valeu, Gustavo. Valeu. Tchau, tchau.